Olá para você que nos acompanha pelas redes sociais aqui do Senar. Estamos com a Carreta Agro pelo Brasil, no estado do Acre, participando da maior feira de agronegócios aqui do estado do Acre, a Expo Acre, que está na sua edição de número 50. São 50 anos de feira participando. E o Senar trouxe pessoas de fora com renomes para apresentar, nivelar informação, trocar tecnologia com os produtores locais. Aqui no estúdio eu recebo agora o Erno Menzel, que é consultor e instrutor de metodologia do Senar Brasil, e também o Eduardo Gomes de Oliveira, que é diretor nacional da ATEG, e a Stephanie Torres, que é coordenadora de assistência técnica e gerencial do ATEG Senar Acre. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, a satisfação. Vamos começar por quem? Vai seguir aquele roteiro dos bastidores? É o Eduardo que foi o eleito? Isso, Eduardo. Eduardo, hoje vocês vieram participar de um coroamento, de um encontro, né? Com 17 municípios participam da ATEG? Exatamente. Então a gente veio, além de prestigiar a Expo Acre e todo o trabalho que é feito aqui, né? Pela Regional Acre do Senar, participar desse primeiro encontro de técnicos aí da ATEG do estado do Acre. A ATEG aqui no Acre começou em 2019 e já acumulou aí mais de 3 mil propriedades atendidas, né, ao longo desse tempo. Então, com grandes resultados, já muita mudança e muita transformação nessas propriedades. E aí, nesse momento de fazer esse encontro para reunir os técnicos, supervisores, motivar o time, então a gente está aqui para prestigiar aí, o encontro e também mostrar um pouco do trabalho que a gente faz a nível nacional dentro da assistência técnica e gerencial. Só para quem está nos acompanhando não entende muito bem, a ATEG é porque o atendimento não é baixo, ele é comparado muito, né? Mas por conta do período, que são 2 anos, vocês vêm fazendo esse acompanhamento com o produtor para poder entregar um trabalho qualificado. Exato. A gente fica 2 anos, né? É um trabalho que a gente vai individualmente nas propriedades, né? A gente disponibiliza um técnico para fazer todo um trabalho durante 2 anos. São visitas mensais, que o técnico é especializado na atividade principal daquela propriedade, né? E aí tem toda uma metodologia para trazer desde a parte do diagnóstico e chegar em resultados, né? Através aí, principalmente das mudanças da rotina da produção, fazer com que a propriedade e aquela atividade seja mais eficiente. E traduz isso na renda, na transformação da família, né? Na qualidade de vida das pessoas que estão ali dentro dessas propriedades. Stephanie, você que está mais próxima desses produtores aqui do estado do Acre, como é que você está avaliando essa participação do pessoal, esse reconhecimento, né, do trabalho de todos vocês do Senar juntamente com os produtores? É uma honra, né, a gente receber nomes tão importantes do setor que a gente atua e principalmente a gente pensou no encontro justamente como uma valorização para os nossos prestadores de serviço, são os nossos técnicos de campo, supervisores que atuam diretamente lá nas propriedades. Então, como você falou, hoje a gente atua em 17 municípios do estado, são atualmente 1.039 propriedades em atendimento, 7 cadeias produtivas, então a gente viu que chegou o momento de reunir todo mundo no mesmo lugar, até para a gente alinhar estratégias, mostrar resultados. O Eduardo trouxe dados muito significativos para a gente, né? Um comparativo nível estadual, nível Brasil, então assim, mostra que a gente está no caminho certo, né? E principalmente mostrar para a equipe a importância do trabalho deles ali na ponta com os produtores. Então, a assistência técnica e gerencial do Senar, como o próprio nome diz, ela tem um diferencial de gerenciamento. E é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, do gerencial, do anotar, do fluxo de caixa, de tornar a propriedade rural uma empresa. E através dessas anotações a gente percebe a evolução dessas propriedades, né? Então hoje o encontro ele deixou muito claro isso, que a gente está fazendo um trabalho, que a gente tem mudado vidas, e não é uma, 2 vidas, são milhares de vidas mudadas no estado durante esses 6 anos, né, Eduardo? 6 anos, quase 3 mil propriedades, a gente é um estado pequeno, o Senar ainda não consegue atender todas as propriedades que a gente queria, mas a gente vem fazendo um diferencial nessas propriedades que a gente atende, né? E tem as peculiaridades que são as distâncias, né? Exatamente, né? A gente sabe que o nosso estado só tem 22 municípios, mas em compensação a gente tem um nível de terra aí, de distância de um município para o outro bem grande, então isso acaba complicando. E como a TEG tem a particularidade de um técnico atender 25 propriedades, então a gente precisa que essas propriedades se tornem mais próximas
próxima de um raio para se tornar mais fácil o atendimento, porque tem as questões de capacitações que a gente também realiza com os grupos e o próprio atendimento do técnico, né? Então, a gente tem juntado hoje no estado produtores com perfis muito parecidos por município, dentro da mesma cadeia produtiva, e isso tem trago muito resultado positivo para a gente. E o encontro era esse o objetivo, era mostrar para os nossos técnicos de campo, supervisores que atuam diretamente na ponta, essa importância do trabalho, né? Então, a gente trouxe o Erno, que é instrutor, que veio trabalhar algumas temáticas-chave, né? Justamente para que a gente torne profissionais cada vez melhor para levar o quê? Um produto melhor para o nosso produtor, é atender o nosso cliente muito bem, né? E o Senar, ele tem essa particularidade de educação, então a TEG nada mais é do que um processo contínuo de educação durante esses 2 anos na propriedade. E, Erno, você pode falar para a gente um comparativo a nível nacional e a nível Acre, que vocês conseguiram avaliar nesse tempo? Na verdade, assim, a metodologia que se trabalha na TEG, ela é única, né? No Brasil todo. Então, em qualquer região, qualquer estado do Brasil, o método de trabalho é o mesmo. O que vão ser diferentes são os desafios, né? Como a Stephanie colocava, a distância, tem alguns estados, algumas regionais que a gente chama, né? Senar do estado, Senar regional, que daqui a pouco tem outros desafios, né? Desafios de infraestrutura, desafios de acesso, né? Outros têm desafios, por exemplo, de não ter a cobertura que outros têm, por exemplo, de internet, até mesmo de energia elétrica, Sim. de nível de escolaridade. Algumas regiões e especialmente algumas cadeias, daqui a pouco nós encontramos um perfil de produtores com elevado nível de escolaridade. E isso traz para o profissional algumas facilidades, mas por outro lado também exige dele um preparo diferente. Em outras regionais, daqui a pouco se encontra, em outras regiões, não é nem regionais, outras regiões, micro-regiões, até mesmo do mesmo estado, nós encontramos produtores com baixo nível de escolaridade, com baixo nível tecnológico. Então, cada localidade tem sua realidade específica, e os profissionais a gente precisa apoiá-los, né? E eles precisam estar preparados para lidar com essas diferentes situações e desafios, né? E também tem a questão das ferramentas, né, que o Senar oferece para o Exatamente. produtor e os que estão acompanhando, né, essa educação. Exatamente. Ferramentas e de apoio, né? Para que essa metodologia seja aplicada, para que esse método aconteça. O legal dessa metodologia é que ela cabe para qualquer tamanho de propriedade, para qualquer tipo. O método cabe. E é claro que o Senar pensa, né? A instituição pensa em munir os profissionais com as ferramentas, com o suporte, com o apoio e até mesmo com o conhecimento, né? Por isso que procura nivelar o conhecimento para que eles tenham condições de fazer esse trabalho e gerar o resultado. Porque o que se quer no final é o resultado para o produtor. O nosso resultado, o resultado do técnico, do supervisor, da coordenadora, da coordenação, da direção nacional, o resultado de todos nós é o resultado do produtor. Se nós conseguimos o resultado, lá o técnico vai ter realizado, né, o seu trabalho, vai se sentir realizado com isso, e todos nós também, né? Eduardo, a interação, como é que foi o feedback do pessoal que participou? A gente tem sempre interações muito positivas, né? Como a gente proporciona esses encontros, você tem muito aprendizado acumulado ali, né? E aí você tem aí, é muito positivo, tanto os feedbacks, tanto de quem traz, como a gente também acaba conhecendo histórias, realidades, situações em que você troca isso e tem uma renovação, né? A gente aprende muito, a gente traz experiências também, então essa troca é importantíssima, né? Para que, principalmente, cada técnico, quando ele está naquela propriedade, ele não pode se sentir sozinho, né? O trabalho é meio solitário, né? O técnico com o produtor, ele sai de propriedade em propriedade. E aí é importantíssimo a gente fazer esses encontros, porque mostra que, primeiro, ele tem toda uma rede de suporte, ferramentas, instrumentos, toda a equipe de apoio, né? Tem toda uma estrutura para
que ele tenha segurança no trabalho que ele está fazendo, para que ele tenha suporte de inovação, de tecnologia, de ferramentas e se sinta confortável, né? Para exatamente conseguir, eu costumo dizer que a caixa de ferramenta do técnico tem que ser grande, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar lá e cada propriedade precisa de uma ferramenta específica, né? É um desafio diferente. Pode ser o mesmo, o objetivo é o mesmo, né? Todo mundo quer ser eficiente, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo tem um sonho, a família quer construir alguma coisa, quer melhorar seu negócio. Mas o jeito, né, com que aquilo vai acontecer é diferente. Se nós quatro aqui tivéssemos uma mesma situação, certamente a solução não seria a mesma. Cada um tem uma condição diferente, um jeito diferente. Então, e aí esse é o desafio dia a dia do técnico. Quando a gente traz isso e mostra para eles que é possível, né? Se tem essa troca de experiências, isso enriquece demais o trabalho de todo mundo, né? Stephanie, você falou há pouco com relação aos atendimentos 25 propriedades. Explica por que as pessoas têm que entender como funciona isso. É um número X para poder participar do programa? Qual o período que pode ser inscrito? Então, a metodologia, ela prevê esse acompanhamento, como o Eduardo falou, e é um acompanhamento contínuo, né? A gente tem um diferencial da assistência técnica ser contínua, então são 2 anos, e a gente tem as avaliações sistemáticas de resultado no período de cada ano. Então, por que o grupo tem que ser o mesmo grupo? Justamente porque a gente faz essa devolutiva dos resultados. Então, a gente acompanha por um período de 12 meses, apresenta um T1, depois apresenta o T2 com mais 12 meses. Então, o grupo ele tem que começar e terminar juntinho, porque aí a gente consegue acompanhar ele nesse período, executar o ciclo da metodologia, que são 5 passos, e aí como que o produtor consegue entrar na tag? Através dos sindicatos que tem nos municípios, né? Então, hoje a gente tem os sindicatos patronais que estão atuando nos municípios, então o produtor tem interesse em receber assistência técnica. Ele sinaliza para o sindicato vai sinalizar para o Senar e a gente vai começar a se preparar para atender aquele grupo de produtores do município, da cadeia específica, né? Então, geralmente os sindicatos eles têm dado esse suporte porque eles conhecem a particularidade de cada município, o forte de cada município, a Cleolândia é café, então Cruzeiro do Sul é isso. Então, os sindicatos eles têm dado esse suporte e a gente entra com a metodologia, entra com os profissionais, com o sistema, entra com toda outra parte. A gente está encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Você pode destacar também outros pontos que a gente não perguntou para você aqui desse encontro? Sem dúvida, eu acho que além de todo esse ganho, né, tem a valorização aí de todas as equipes, né? Tem todo um trabalho por trás disso, né? Tem toda uma estrutura que a regional aqui do Senar Acre, né, trabalha com todos esses desafios, né? Acho que esse é um ponto importante também. Não é só trabalhar o técnico que está lá na ponta. Tem toda uma estrutura de suporte aí que trabalha e o nosso desafio diário, assim como de todas as equipes, né, do Senar, buscar novas ferramentas, entender quais são as necessidades, olhar para frente. Então, é uma série de desafios aí que a gente tem todos os dias que acaba sendo invisível, né? Então, quando o técnico está na propriedade, ele mostra todo esse trabalho que a gente faz por trás, né? É o que aparece. Mas por trás disso tem uma série de desafios, né? Uma busca aí incessante por soluções que a gente resolve um desafio, aparece um novo, né? Isso é natural do desenvolvimento e da transformação. Então essa é a parte que acaba não aparecendo, mas tem toda uma equipe, todo um Senar, toda uma instituição pensando nisso, as federações, os produtores. Então tem uma interação e um envolvimento muito grande aí para que a gente consiga chegar em cada propriedade com uma solução definitiva ou mais efetiva, né? Você pode destacar também ponto de vista que você conseguiu enxergar diferenciado também aqui nesse encontro? Primeiro, assim, destacar a qualidade do trabalho que tem sido feito aqui no Acre, dos resultados que têm sido alcançados. Nós ouvimos produtores, hoje relato de produtores, contando histórias de sucesso, técnicos que já passaram pela tag aqui no Acre, e de fato tem histórias para contar que servem de exemplo. E falar um pouquinho mais do evento, né, dos temas que a gente está trabalhando. Primeiro,
objetivo, né? Valorização. Valorização a partir do entendimento do profissional do seu verdadeiro papel, da sua função. Um agente de transformação. Um agente de transformação não a partir apenas dos resultados que eles alcançam, mas do processo educativo que a TEC se propõe a fazer, né? Resgatando aqui o conceito, que é a tal de assistência técnica e gerencial do Senar. É um processo educativo de caráter continuado, por isso que tem todo esse período de acompanhamento, fundamentado em etapas, né? De diagnóstico, de planejamento, de adequação tecnológica, de formação profissional e de análise de resultado. Com tudo isso, o que se quer, né? E a gente falou muito sobre isso hoje, a profissionalização do produtor. Tornar o produtor profissional naquilo que ele faz, né? Conduzir o produtor nesse processo de evolução como profissional, como empresário do rural. Indiferente dele ser pequeno, dele ser médio, de ser maior, não faz diferença. O que a gente quer é ajudar o produtor a entender o seu negócio, a ter mais controle, gestão sobre o seu negócio, é se tornar um profissional do que ele faz. Então a gente hoje trabalhou muito isso, né? Esse reconhecimento do verdadeiro papel do técnico de campo, do supervisor, de todos nós, né, como equipe. Amanhã a gente vai trabalhar questões de comunicação, né, relacionadas à comunicação, e também, assim, de cada profissional se sentir no compromisso de também se desenvolver, também se profissionalizar cada vez mais. Se nós queremos ensinar, se nós queremos passar, fazer com que esse processo de profissionalização aconteça, ele tem que acontecer primeiro conosco. Então esse é o grande apelo aí que a gente tem feito, mas assim, eu tenho me surpreendido, né, com a qualidade, com o trabalho que está sendo feito aqui no Acre. Stephanie, você sendo elogiada aí pelos chefes. É isso, cara. Mostra que a gente está fazendo a missão, né? A gente está fazendo a tarefa de casa, né? Eu acho que até para mim, enquanto coordenadora, acho que o encontro ele foi assim um divisor de água, né? A gente vem como o próprio Eduardo falou, são desafios diários. Você mata um dragão hoje, amanhã já tem outro te esperando ali que você nem imaginou. E o encontro ele te faz parar e olhar ali para o que você está fazendo de uma forma mais detalhada. Então já não são mais técnicos de campo, são pessoas ali que eu estou lidando todos os dias. Então cada um tem um ponto, cada um tem uma ansiedade diferente. A gente trabalhou sobre ansiedade, o Eno falava das nossas inquietações. Eu acho que é justamente isso. Então o encontro ele serve o quê? O nosso grande objetivo, o nosso lema é eu faço parte dessa história. Então, acho que está se concretizando muito. Acho que o lema está sendo muito falado, eu acho que ele está sendo muito vivido, na verdade. Porque quando a gente ouve o produtor, quando a gente ouve o técnico de campo, que atuou no primeiro projeto, 6 anos atrás, falando com emoção da ATEG, de como é que ele viveu aquilo, a gente fala e olha para dentro e diz, realmente, a gente está fazendo como que deveria ser, a gente está realmente seguindo o que a metodologia quer. E acho que a transformação na vida do produtor, né? Você vê um produtor dizendo que hoje ele consegue seguir na propriedade, consegue seguir na atividade quando o técnico de campo sair, é o nosso papel, é fazer educação durante 2 anos e deixar o produtor andar com as próprias pernas. Essa é a nossa missão. Então a gente no encontro acho que tem sido muito essa troca, essa vivência que a gente tem feito um com os outros e tem mostrado aquelas coisas que a gente não consegue ver no relatório, sabe? Que a gente não consegue ver no sistema, que a gente não consegue olhando indicador nenhum, mas que quando você senta toda a equipe, tem gente de E6 Brasil a Mâncio Lima. Então, quando eu sento toda a equipe, eu consigo ver que, tipo, eu tenho pessoas que estão dando muito além de tudo que eles pensaram um dia, e tem gente querendo ser melhor, e tem um se inspirando no outro. Então, a gente vê que tem uma equipe engajada. Então, a gente vê que todos os nossos desafios, todos os dragões do dia, eles têm sido executados com qualidade, que a gente tem principalmente um time por trás, porque a gente está aqui hoje no Acre, mas às vezes eu ligo, Eduardo, a gente está precisando disso, tem esse suporte. O Erno lá de Santa Catarina dá todo um suporte metodológico para a gente, é nosso consultor master também. Então assim, a gente vê que a gente não está só, tem uma rede de apoio por trás e todo esse time tem feito uma diferença enorme. Hoje, quando o Eduardo apresentou 1 milhão de litros de leite vendidos na Tag Leite, que é uma das nossas turmas assim que tem uma menor quantidade de técnicos, né? Não é tão demandada, mas você olha ali, tipo, hoje deve ter passado nos 200 produtores, 300 produtores no leite, você vê aquela quantidade,
você vê o impacto no estado, né? Tipo, um estado, Significativo. né? Então, assim, a gente tem feito um trabalho muito bacana por trás de tudo isso, né? E isso é mérito de toda uma equipe, seja daqui, junto com o Nacional, com todos os profissionais que integram isso e esse encontro que a gente quer dizer para os nossos técnicos de campo, né? Naquilo que a gente conversou. É um abraço ali para eles, coletivo, dizer, cara, vocês são importantes, vocês fazem parte dessa história. O Erno, que quando a gente conversou, como que vamos pensar, como vai ser a metodologia, cara, eu quero que eles não se sintam cobrados, eu quero que eles, é aquele morde a sopra, entendeu? Tipo, porque a gente está falando da metodologia, a gente está falando de uma execução bem feita, mas a gente está dizendo, a gente entende que você é pessoa, que você tem os seus anseios, que você tem os seus medos, mas que a equipe está ali para ajudar, para dar todo o suporte. O encontro segue até quando? Até amanhã. A gente finaliza amanhã com a premiação. Vai ter uma premiação surpresa para eles, né? Eles não estão por dentro ainda. Então, amanhã a gente vai ter a premiação para 3 técnicos de destaque, primeiro, segundo e terceiro lugar, e o supervisor de destaque. Então, vai fechar com chave de ouro, né? O Erno a gente atrelou uma palestra bem bacana no final, justamente para finalizar e puxar a premiação, que é mais uma forma de valorizar o trabalho que eles fazem, né? Uma coisa que eles não estão esperando, então vai ser bem bacana. Muito obrigado, Stephanie. Obrigado, Eduardo, Ezo, pela participação aqui. E deixar um abraço para vocês. E a gente continua conversando, trazendo mais informações. Sim. Além também que você que nos acompanha, depois vai conferir o material trabalhado a respeito desse encontro nas redes sociais também do Senar. Muito obrigado pela sua participação, sua audiência, e a gente volta em outro momento com mais conversa com o pessoal que contribui e faz parte da produção do campo.